Próxima propriedade CSS que a gente vai falar agora é o display. E aí, vocês podem ver aqui, o display ele define como o elemento vai ser apresentado. E aí esse elemento ele pode ser apresentado em linha, ou em bloco, ou ainda em line block, né? E aí aqui a quarta opção é a utilização do none, né? Que aí desabilita a apresentação de um elemento. É importante falar também que o display é responsável por definir qual vai ser o layout de um determinado elemento. Porém, a temática, né, o assunto do layout, a gente não vai abordar nesse momento, mas em um momento posterior. Então vamos nos ater, né, vamos focar aqui nos tipos inline, block e inline block. Então vamos agora para o código. A gente tem aqui um novo código, em que a gente dentro do body tem uma tag div, uma tag span e uma tag al. A gente criou aqui um link. Vamos aplicar borda tanto na tag div como na tag span. E aí a gente usa aqui o seletor div. Vamos aplicar aqui uma borda de 1 pixel sólida preta. Vamos aplicar agora uma borda na tag span de cor azul, também de 1 pixel de espessura, linha contínua e cor azul. E agora a gente vai ver como é que fica a renderização desse código. Aqui no código vocês podem ver que o contorno da borda na div ela vai da extrema aqui à esquerda até a extremidade à direita, ou seja, está sendo feito um contorno de todo o elemento disponível para a renderização do div. Já com a tag span está sendo contornada aqui uma borda apenas no conteúdo. E aí a característica da tag div é ter o display em bloco e a característica da tag span é ter um display inline. E aí qual é a diferença que fica evidente com esse exemplo? Que com uma tag div, né, em bloco, ela vai usar toda a largura disponível para a renderização e além disso vai acrescentar uma linha de quebra ao final, ou seja, os elementos que vierem posteriores à div serão renderizados apenas abaixo da div. Da mesma forma, caso tivesse um elemento anterior a essa div, haveria aqui uma quebra de linha e o div utilizaria somente uma linha, né, somente aquele espaço reservado para a div. De forma diferente, a tag span ela contorna, né, ela é um elemento tem um display inline e essa característica da span é contornar apenas o conteúdo que está entre o par de tags span/span, ou seja, contorna apenas o texto seja bem-vindo. Além dessa característica extremamente importante, né, e essencial, a gente tem outras diferenças aqui entre o inline e o block. Bom, aqui na tabela vocês podem ver que aqui na primeira coluna nós temos qual display, temos aqui o fluxo e aqui nas três últimas a gente tem a propriedade CSS margin, border e padding. Na quarta coluna a propriedade height, na quinta coluna a propriedade width. Veja que em um display em bloco é possível você aplicar margin, border, padding, height e width. Então essas 5 propriedades CSS elas funcionam perfeitamente com o elemento display em bloco. Já com o elemento inline não funciona, tá? Então se você tentar aplicar a propriedade CSS height ou width em um elemento inline como o span, ele não vai funcionar. É importante dizer aqui que no elemento display inline o margin e o padding funcionam apenas o margin left e o margin right, o padding left e o padding right. Se você tentar aplicar aqui o margin top e o margin bottom, não vai funcionar. E se você tentar aplicar aqui o padding top e o padding bottom, ele também não vai funcionar da maneira que deve, né, que tem que funcionar. E aí a gente vai ver o exemplo desse tipo de funcionamento. Bom, antes de a gente ir para o código, o inline block ele funciona com o elemento inline, como elemento inline, ou seja, ele é renderizado, ele
contorna, né, o display dele vai contornar apenas o conteúdo, possibilitando que o próximo elemento inline seja renderizado vizinho a ele, sem necessidade de uma quebra de linha. Então, o inline block funciona como elemento inline, porém, é possível de aplicar a propriedade height, a propriedade width e a propriedade imagem e padding na sua totalidade. E aí, pessoal, voltando aqui e frisando que elemento em bloco, a renderização contempla toda a largura e gera uma quebra de linha antes e depois do elemento, e um elemento inline ele vai contornar, né, a apresentação, vai contornar apenas o elemento, possibilitando que o próximo elemento já seja renderizado ao seu lado, né, ao lado desse elemento que está inline. Ou seja, a gente vê aqui nesse exemplo, na tela que está aí disponível, que span é um elemento inline e a tag A também é um elemento inline. Vejam que não foi necessário dar uma quebra de linha para renderizar a tag A. Ela foi renderizada logo ao término, né, do espaço reservado para a tag span. Agora vamos voltar ao código aqui, porque a gente pode fazer alterações quanto ao display. Eu posso tornar um elemento que seja inline virar bloco, posso tornar um elemento em bloco que seja inline. Voltando aqui, eu poderia perfeitamente aqui no div aplicar um display recebe inline, e a partir de agora o meu display ele ficaria renderizado em linha, né? Inline, possibilitando que o próximo elemento, que no caso é o span, que é inline, seja renderizado ao término do elemento display, ou seja, ao término do conteúdo do elemento div. Voltando aqui ao código, vou retornar a div para um display em bloco. Aqui na tag span, vocês podem ver que ele é inline, mas eu vou aplicar aqui agora o inline block. E aí vou renderizar novamente e vocês vão ver que a div que antes estava inline voltou à sua forma original, que é ser em bloco, e nada acontece aqui no tocante a span, né? Porque na inline assim permaneceu, conforme a gente falou, que o inline block ele permanece com a característica de renderização inline, em linha, mas possibilita a aplicação do height e do width. Então, por exemplo, eu vou aplicar aqui a propriedade width de 280 pixels. O que é que vai acontecer aqui? Vocês vão ver que a largura do span ela ampliou. Caso eu tivesse deixado apenas o display inline, vocês podem ver que nada funcionaria aqui com width, certo? Então, inline block possibilita o casamento, né, o uso do width, do height e das propriedades margin top, margin bottom, padding top e padding bottom. Fazendo aqui um exemplo, vamos colocar aqui um margin apenas top, ou seja, eu quero um margin, uma distância para o elemento de cima, uma distância, um afastamento externo. Vamos botar aqui de 20 pixels. Quando renderizar, vocês podem ver que o espaçamento, né, externo, ou seja, fora, acima da borda, ele ocorreu. Mas se a gente voltar aqui para o display inline, ele retorna a característica original de evitar o uso do margin top e o uso também do span. E para a gente fechar o assunto de display, mostro aqui essa imagem que está lá no material de vocês. Olha só, isso aqui, pessoal, é o que representa um box model, tá? Então todo elemento HTML é representado como uma caixa. E aí essa caixa, né, ela tem uma margem, que é representada por aquela propriedade CSS margin. Essa caixa ela também tem uma borda, que a gente utiliza o border para redefinir o estilo, espessura e a cor. E aí a distância entre o border e o conteúdo do elemento é redefinido pelo padding, que é o afastamento interno da borda para o elemento, né, para o conteúdo.
E aí a gente tem a capacidade de redefinir aqui a largura do conteúdo utilizando o idf e a altura do conteúdo utilizando o height. Mas percebam que a gente só pode redefinir a largura e a altura quando a gente está trabalhando com o elemento display em bloco. Porque se estiver trabalhando com o display inline, essa possibilidade não é possível, tá? Ou em bloco ou inline e bloco. Próximo assunto é de como é que a gente faz para arredondar as bordas. Então vocês podem ver aqui que as bordas dos elementos elas estão sem nenhuma borda, né, sem nenhum arredondamento. Então, como é que a gente aplica isso em CSS? Voltando ao código, voltando aqui a div, vamos colocar aqui um distanciamento para fins de melhor renderização, né, uma margem no rodapé, uma margem para baixo, então margem bottom de 20 pixels. Vamos redefinir também aqui uma altura para o elemento div, então height aqui de 80 pixels. E agora vamos ver a renderização, como fica. Então vejam que continua sem arredondamento, mas agora ganhou altura e espaçamento a div. Voltando aqui para o código, para aplicar um arredondamento e borda, a gente utiliza a propriedade CSS border radius. E aí, se a gente colocar um valor, por exemplo, 10 pixels, significa que a minha borda, os 4 cantos, né, da minha borda, vai ter aí um raio de 10 pixels. Então veja como é que vai ficar essa renderização, certo? 10 pixels. É como se eu tivesse aqui um círculo, né, um círculo aqui representando, e aqui eu tenho um raio de 10 pixels para cada arredondamento e 10 pixels para baixo, né, e 10 pixels da esquerda para a direita e 10 pixels de cima para baixo. Da mesma forma que no canto superior direito eu tenho uma borda de 10 pixels da direita para a esquerda e uma borda de 10 pixels de cima para baixo e assim por diante em todos os 4 cantos da minha borda. Voltando ao código, se a gente colocar aqui um segundo parâmetro, por exemplo 30 pixels, significa que na borda no canto superior esquerdo e no canto inferior direito, eu vou ter aqui um raio de 10 pixels, tanto na horizontal como na vertical, e no canto superior direito e no canto inferior esquerdo, eu vou ter aqui uma borda com um raio de 30 pixels, tanto na horizontal como na vertical. Então vamos renderizar para vocês verem o que é que vai acontecer. Então aqui eu continuo com os 10 pixels de arredondamento tanto na horizontal, né, como na vertical. Já no canto superior direito eu tenho aqui um arredondamento de 30 pixels na vertical e na horizontal. Vejam que a mesma característica de borda do canto superior esquerdo é do canto inferior direito e a mesma característica do canto superior direito é igual ao canto superior esquerdo. Voltando aqui ao código, vamos agora colocar, vejam que essa característica de colocar aqui 10 pixels, espaço 30 pixels, é diferente de colocar 10 pixels barra 30 pixels. Quando a gente coloca 10 barra 30 pixels, significa que eu vou aplicar aqui nos 4 cantos da minha borda, dizer o seguinte, que a minha elipse, né, ela vai ter aqui 10 pixels de raio na horizontal e 30 pixels de raio na vertical. Significa que o arredondamento ele vai ficar mais destacado na vertical do que na horizontal. Então vamos ver aqui a renderização. Ao renderizar, a gente vê que fica um destaque maior do arredondamento na vertical, aqui na vertical, e um destaque menor na horizontal.